Bem-vindos todos ao Overflow, uma missão de alegria. Estamos tão contentes por estarem aqui, venham de onde vierem, digam-nos no chat. Quer sejam um padre, um religioso, um leigo, um paroquiano com fome de renovação, bem-vindos. Estamos muito agradecidos pelo vosso tempo e que tenham decidido passar algum tempo connosco. Isto é um evento global, online, e é-vos trazido pela parceria entre a Divine Renovation, a Revolução Divina e o Alfa. Tenham atenção e vejam que o vosso chat está ligado para todos e não só para os palestrantes, para que todos possamos participar neste chat. Eu sou Alex, eu trabalho no Canadá na Divina Renovação. É para nós uma honra estar aqui, guiar-vos neste evento. Se isto é novo, se são novos aqui connosco, isto é um evento que é co-organizado com o Alfa e a Divina Renovação. E o Alfa é de facto um instrumento fantástico para anunciar o Evangelho. E na Renovação Divina, nós ajudamos as paróquias a renovar a forma como fazem paroquianos. A primazia da evangelização e a liderança. E nós estamos muito orgulhosos por fazer parceria com o Alfa. O Alfa é para convidar toda a gente em todo lugar para apresentar Jesus. E então é criar um espaço onde as pessoas que estão cheias de dúvidas, mas esperança, com compromissos, que estão curiosos, qualquer pessoa pode explorar a questão da fé, da vida e do significado. Estamos muito contentes por estarmos a fazer juntos. Só algumas notas. Este evento tem 75 minutos e estamos a gravar. Se há algo que vocês gostam muito, querem voltar a ouvir, querem partilhar, vocês vão receber as gravações mais tarde. Vocês têm tradução, portanto, no fundo do vosso ecrã do Zoom tem um globo e aí selecionam a vossa língua e passarão a ouvir a tradução. Obrigada, Alex. Hoje é um dia para uma conversa fantástica, uma conversa sobre missão, alegria e evangelização. E hoje estamos aqui reunidos neste tempo fantástico. A Igreja não se descreve como uma, não só uma mudança de era, mas uma era de mudança. Este inundar de alegria que aparece, que vem quando as pessoas conhecem Jesus. Vou convidar o meu amigo, Hugh Warmanolfan, que trabalha com o Alfa. Hugh, obrigado por estares aqui connosco e por tudo o que o Alfa traz à Igreja globalmente. Para quem não sabe, são 85 mil alfas que aconteceram o ano passado, em muitas línguas, muitos países, e que têm promovido um grande crescimento da fé cristã. Tem tido frutos com os jovens. Também temos o nosso padre Peter, é muito conhecido pela sua ação junto dos jovens. Tem uma abordagem muito dinâmica com os milénios e com os adolescentes, fortalecendo as lideranças, trazendo uma perspectiva urbana à renovação paroquial. Temos também o padre Lavaial, foi ordenado em 23, serve como pastor da pastoral da juventude, e o seu ministério é esta alegria da evangelização. Só o Espírito Santo pode
garantir este encontro. E temos também a Georgia Clark, a diretora, e diz que há alguém que pode falar sobre a conversão de jovens, sobre a nova relação dos jovens com a igreja, criando um espaço onde os jovens se sentem em casa. Estou contentes por estarmos aqui convosco e antes de começar vamos preparar os nossos corações e as nossas mentes enquanto começamos o nosso evento. Então, antes de começar, vamos fazer uma pequena oração. Vamos colocar-nos na presença do Senhor. Vem, Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que se reuniu aqui hoje. Pedimos, Senhor, que abras os nossos corações à tua missão, à tua alegria e ao teu Espírito Santo. Abençoa as nossas paróquias, abençoa os nossos padres e bispos, todo o nosso clero. Abençoa os nossos líderes, abençoa esta conversa de hoje. Que nos aproxime mais de ti e nos aproxime mais da missão que tu nos confiaste na tua igreja. E tudo isto pedimos em teu nome. Amém. Bem-vindos a todos. Hoje vamos falar de um tópico importante. O que é que está a acontecer à volta do mundo? O que é que está a acontecer na Igreja Global? E como é que as nossas igrejas podem se tornar locais de encontro e de missão enraizado na alegria do Evangelho? E lembrei-me de algo que dizia o Papa Francisco: estamos numa era de mudança e não só numa mudança de era. E um grande amigo dizia, tem uma expressão muito bonita sobre esta mudança da era. Jesus é a pergunta, é a resposta, mas qual é a pergunta? E nós sabemos que as novas gerações estão a perguntar perguntas completamente diferentes. Se não sabiam, produzimos agora uma nova série para jovens e ouvimos muitos estudantes, mais de 25 mil. E aquilo que nós percebemos é que as perguntas que eles estão a fazer agora são muito diferentes das perguntas que se faziam há 10 ou há 20 anos. A pergunta já não é será que Deus é real, mas é será que Deus é bom e é bom para mim? E nós sabemos a resposta, mas como é que nós aprendemos e como é que nós apresentamos esta resposta, esta verdade? Também percebemos que o Espírito Santo está a fazer coisas fantásticas, especialmente nas novas gerações. Há imensa renovação no UK, na França, na América, no Canadá, em todo o mundo. Os senhores estão a fazer qualquer coisa. E às vezes podemos atribuir isto a algum pastor, a alguma iniciativa, a alguma abordagem que nós fizemos. Mas na verdade o que nós acreditamos é que as necessidades da nova geração não estão a encontrar resposta no mundo e, portanto, viram-se para a fonte de tudo. E isto é um movimento fantástico do Espírito Santo. Então, hoje vamos tirar um bocadinho de tempo para tentar discernir, perceber o que é que o Espírito Santo está a fazer no meio de nós. E tentar perceber o que é que nós, como igreja, podemos fazer para responder neste momento único. E então, para tentar organizar isto, vamos ter 3 convidados que se vão juntar. O padre Antoine Lavial, de França,
Georgia Clark de UK, de Londres, e o padre Peter Wojciech, que vem de Chicago. Estamos muito gratos por vocês os três. E vou começar pelo padre Peter. O que nós estamos a ver é relevante? Está a ver que o Espírito Santo está a fazer na nossa igreja? E qual é o nosso papel como igreja? São muitas perguntas. A pergunta é: estamos a ouvir como igreja? Isto é uma pergunta fundamental. Em muitas formas, nós somos tentados a responder a perguntas que as pessoas não perguntaram. E isso é absolutamente verdade para esta nova geração, esta Gen Z. E, portanto, eles estão de facto a colocar questões muito diferentes. E estamos a ver este movimento desde há uns anos atrás. Mais e mais gente jovem voltam ao ponto em que 65% a 70% ao domingo são Gen Zs. E o número continua a aumentar todos os trimestres. E parte disto é que nós realmente quisemos ouvir o que eles estavam a pedir e quisemos providenciar as suas necessidades, que são muito diferentes das outras gerações, para explorar a fé em Jesus, explorar quem é Jesus. E eu penso que desde que tu estejas a ouvir e desde que tenhas a mente aberta para aquilo que eles estão a perguntar, podes de facto trazê-los facilmente à experiência do que Jesus é na igreja. Adoro estes dois pontos que levantaste. Vemos um regresso e podemos olhar para a estatística e olharmos para este momento e vemos que o Espírito Santo não está só a trabalhar agora, tem vindo a trabalhar, mas em especial nos últimos 10, 20 anos. Mas há este ênfase neste ponto de descoberta e de desenvolvimento da relação com Jesus, este convite que está no centro daquilo que os jovens querem. Uma das coisas que nós temos ouvido sobre esta abertura nas novas gerações, que aponta para esta descrição do encontro, muitas vezes um encontro espontâneo com Jesus, que os tem trazido de volta à igreja. E um desses sítios onde primeiro aconteceu foi em França. Eu lembro-me de ler um artigo sobre a Conferência de Bispos em França, que estava a tentar explicar o que é que eles estavam a ver acontecer nas dioceses em França. E havia algumas marcas, e uma das marcas que se viam desta renovação era um amor pela liturgia, um silêncio na igreja e a procura da verdade, da formação e de pontos de referência. E então muitas vezes este testemunho de se sentir de pertença, mas acima de tudo este encontro que surge. Então, qual tem sido a sua experiência, Padre António, na Espanha, em França? É algo que fizeram diferente? O que é que está, na verdade, a acontecer em França? Primeiro, muito obrigada por me receberem aqui na Renovação Divina e Alfa. Para mim é muito animador falar do que está a acontecer com a Gen Z, especialmente em França. Eu sou pastor numa paróquia para estudantes no sul de Toulouse, que é uma grande cidade estudantil. E nós temos visto no Gen Z que está a vir à igreja. Não é que eles estejam a regressar à igreja, é na verdade a primeira vez que eles vão à igreja. Nós não sabemos quem eles são e não sabemos de onde é que eles estão a vir. A única coisa que nós podemos ver é que estão à procura de algo transcendente, estão à procura de beleza. Eles sentem que há algo mais.
e que o mundo não nos diz o que é esse outro, esse algo mais. E eu tenho o privilégio de ver tantos jovens a vir para a igreja e muitos a pedir o batismo ou a confirmação, se por acaso foram batizados em bebés, mas eles estão mesmo à procura de uma identidade, de uma cura, de uma amizade autêntica, algo profundo, algo que possa responder à grande pergunta: quem eu sou? Então não é um resultado direto das nossas atividades pastorais, porque nós nem sabemos quem eles são. Eles estão a vir e isso é ótimo, mas ao mesmo tempo Deus está a trabalhar de forma poderosa em toda a igreja. A França é um país fortemente marcado pela secularidade e em resposta a isso a igreja teve que acordar e começar a desenvolver a sua identidade missionária. E nós sabemos o impacto que o livro da Divine Renovation, da Renovação Divina, teve em França, especialmente entre os padres. Por exemplo, há umas semanas tivemos um grande congresso em França, chamado Congresso da Missão, que reúne milhares de pessoas sobre a nova evangelização e a renovação das paróquias. E então, há já 10 anos, desde há 10 anos que a Igreja em França recebeu a sua identidade missionária. E eu penso que os frutos que estamos a ver agora são os frutos desta identidade como missionários da Igreja, que a Igreja recebeu uma vez mais do Senhor. Na nossa paróquia, desde agosto, recebemos 76 pedidos sacramentais. Então agora temos cerca de 300 pessoas a pedir, 300 jovens a pedir batismos, primeira comunhão ou confirmação, o que é ótimo. Mas o que nós vemos é que a maioria deles foi convidado por outro estudante. A geração agora, eles não têm medo do mundo. Então é um privilégio ver pessoas a vir para a igreja e dar testemunho, vão para as ruas, vão para o seu local de estudo e dão testemunho sobre o que o Senhor está a fazer nas suas vidas. Então eu penso que ouvir à igreja desta geração não são os frutos da nossa atividade pastoral. Temos que ser justos. Deus está a trabalhar nos corações de muitas pessoas que não o conhecem, mas ao mesmo tempo está a trabalhar nos corações de tantas pessoas que sim o conhecem. Isso é fantástico, Father Antoine. E que história de esperança. E neste ano de jubileu há esperança em todo lado, mas é fantástico saber que há 300 pessoas que querem entrar na vida e da missão da igreja. E adoro esta frase: a igreja tem que acordar. E há aí algo. Não é um trabalho da igreja, é um trabalho do Espírito Santo. E nós sabemos, lemos em Isaías 43:19, eu estou a fazer algo novo, não consegues perceber? É o Senhor que está a fazer. Mas nós não podemos cair na armadilha de dizer isto é um movimento do Espírito Santo, ele fará e nós não temos que fazer nada. Então temos que gerir. Há uma tensão. Como é que eu posso estar preparado para receber estes jovens que parecem estar mais abertos do que nunca e acolhê-los na nossa igreja, numa igreja com esta identidade missionária? E nós estamos a falar da alegria
e de jovens a receber a alegria do Evangelho, e dos legados do Papa Francisco é de facto esta alegria do Evangelho. E nós podemos voltar aí e capturar este sonho que ele tinha, esta opção missionária, este impulso missionário, capaz de transformar tudo, e que tudo o que a Igreja se faça possa ser canalizado para a evangelização. Talvez eu não tenha expressado isto corretamente, mas é este impulso missionário que deve invadir a Igreja. Então não é um trabalho pastoral, da nossa atividade pastoral, mas é esta renovação profunda, marcada por este novo impulso missionário. Jorge, eu estive na tua paróquia, São Isabel de Portugal, e eu sinto que é como se fosse um santuário para esta geração e as gerações que hão de vir. Mas também é uma igreja em missão. Então eu adorava saber o que é que está a acontecer, o que tu vês acontecer. Será que tens um sentir semelhante ao do Padre Antoine? Como é que é este coração a receber estes jovens? Eu gostei muito do que o Padre Antoine disse deste acordar missionário. E eu acho que nós ainda não somos uma igreja que acordou, mas estamos a acordar. A igreja ainda, como todo, ainda não é, mas há pequenas bolsas de renovação. E há algumas paróquias e movimentos que estão a fazer. Então, de facto, estamos a ver os primeiros sinais de primavera, por assim dizer. Uma nova corrente d'água, com base naquilo que diz John Henry Newman, este novo acordar da Igreja. E é muito bonito ver estes sinais. Isto significa que nós temos que estar preparados para receber aqueles que estão à procura e aqueles que aceitaram o convite. Então, 66% das pessoas diz que sim a um convite ao Alfa. E eu acho que antes, se calhar, apenas 10% das pessoas diria que sim. E eu penso que agora há muito mais esperança. E as pessoas estão com muito mais vontade de convidar. Então eu digo aos jovens, vai, convida os teus amigos, não tenhas medo de partilhar a tua fé. E eles olham para mim, mas eu não tenho medo de partilhar a minha fé. E eu penso, eles fazem isto naturalmente, não precisam ser encorajados. Então a pergunta é como é que nós estamos a preparar os nossos paroquianos para convidar pessoas e encorajá-los e prepará-los que, na verdade, as pessoas vão aceitar. E outra pergunta é: estamos preparados para receber as pessoas quando elas vierem? Porque as pessoas não sabem, muitas vezes não sabem o que estão à procura. E o que eles querem é chegar a um sítio, a um local onde encontram alegria verdadeira. Então nós preparamos, nós aumentamos cerca de 100 pessoas todas as semanas, e nós somos uma paróquia pequena, e então este aumento é incrível. E eu queria, portanto, realmente reforçar estas duas ideias, a alegria e o convite. A evangelização é juntarmos a uma conversa que o Espírito Santo já está a ter com alguém. Então, isto é o trabalho do Espírito Santo e nós só temos que querer colaborar com isto. E fico muito mais alegre quando não somos só nós, não depende só de nós. Evangelizar é muito libertador. Não podemos ser preguiçosos. Temos que ser uma igreja que acorda para a missão.
mas ao mesmo tempo precisamos que o Espírito Santo nos guie. Nós não sabemos o que é que Deus está a fazer nos corações das pessoas, mas depois temos que ir ao encontro das pessoas e deixar que o Espírito Santo faça o que faz melhor. É uma alegria ouvir isto. Estou cheio de esperança. Às vezes corremos o risco de deixar que o movimento do Espírito Santo fique perdido no abstrato. Há uma geração, mas quem é essa geração? Vemos números grandes, 300 pessoas em Toulouse ou 100 em Richmond. Às vezes podemos perder estes números. E o que eu gosto é desta história, bem uma história de Richmond, de alguém chamado Emily. E uma coisa é falar sobre o que está a acontecer, outra coisa é ver e testemunhar o que acontece desse encontro com Deus e viver isso no contexto da igreja. Então vamos para um bocadinho deste vídeo e depois voltamos. O meu pai era um professor de biologia e depois estávamos sempre a falar porque é que o céu é azul, porque é que os meus olhos são azuis. Eu estava sempre a fazer perguntas. Ainda hoje o meu pai me lembra que eu nunca me calava, estava sempre a fazer perguntas. E eu cresci com esta sede de querer conhecer o mundo e de querer saber mais. E eu fui estudar neurociência na universidade. E quando eu estava a fazer estes estudos, eu percebi que a ciência não era a resposta e que havia ali uma falha no meu entendimento. E isso fez-me pensar. Nessa altura, eu pensei que talvez então haja um Deus. Eu coloquei a possibilidade. De repente ficou mais plausível. A minha madrasta trabalhava para as vozes católicas e na altura estava a gerir um curso e convidou-a para um curso alfa. E ela agradeceu a oportunidade de estar neste sítio onde podia falar e colocar questões. E foi a primeira vez que se encontrou neste ambiente onde as pessoas estavam a colocar as mesmas perguntas que ela. Antes da universidade era só correr atrás da carreira, do salário, dos amigos, relações, namorados. Mas quando encontrei a fé e fazer parte da Igreja Católica, isto deu-me um preenchimento tão grande nestas coisas e neste momento eu sinto-me em paz e é fantástico. A Emily disse-me que quando ela se tornou católica foi como ver a vida a cores pela primeira vez, quando encontrou Jesus. E eu acho que é isto que nós queremos comunicar. As pessoas vêm, entram na nossa igreja, mas eles não sabem o que é que estão à procura. Mas quando encontram o Senhor, tudo à volta de Jesus, e então eles percebem. Então, uma boa comunidade, um bom acolhimento, um bom ambiente é muito importante, mas tem que ser tudo à volta de Jesus, porque é aí que a glória de Deus é o homem verdadeiramente vivo. E é isto que é importante. Eu penso, quando eu olho para estas igrejas, para as nossas paróquias cheias destes missionários, muitas vezes fiéis e a rezar para estes momentos. E quando eu penso no Papa Francisco, ele tinha esta imagem da paróquia. A paróquia é uma comunidade de comunidades, um santuário onde os que têm sede vêm para encontrar o que beber. Neste constante, nesta constante saída missionária.
não é só eu tenho os nossos programas pastorais, mas está infundido na vida que é da paróquia este constante, constante desejo missionário. Vem ver. E eu penso em uma predisposição espiritual. Este novo ênfase no sínodo, esta imagem de nós caminharmos juntos, realizando esta imagem, concretizando esta imagem de comunidade de comunidades, é, na verdade, uma disposição espiritual. Já ouvimos da Geórgia, do Padre Antoine. Nós temos que estar preparados, temos que querer receber, ter esta hospitalidade. À medida que os jovens vêm e encontram Jesus, possam viver esse encontro nas nossas paróquias. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós animamos as nossas paróquias para ser este local de comunidade de comunidades, centrada na missão? Eu acho que a Jorge disse bem, tudo começa com Jesus. Nos meus muitos anos de ministério, de trabalhar na Diocese com muitas paróquias, o que eu vejo é que as paróquias que estão em fogo estão a arder por causa de Jesus. E é por isso que o Alfa é um movimento tão importante. Porque o que faz é que pega nas pessoas, até nos padres, nos leigos, e ensina-nos a como ter conversas focadas em Jesus e não focadas na igreja. Eu acho que isso é uma experiência muito honesta. A verdade é que nós não temos muitas conversas focadas em Jesus na igreja. E então isso faz com que nós nos sentimos chamados como discípulos, focados em Jesus. E depois ensina-nos a acompanhar e a acompanhar uns aos outros. Há uma chamada à comunhão. Nós não usamos a palavra comunidade, nós usamos a palavra comunhão. E quando falamos de comunidade, com quem é que tu fazes comunidade? Com pessoas com quem tu, de alguma forma, tens alguma relação, algo em comum. Mas a Igreja chama-te da comunidade para a comunhão. E há algo muito humildante nisto. E tu, como comunidade, como igreja, és chamada a crescer nessa comunhão, convidando outros. E, portanto, o primeiro movimento é reconhecer que há um potencial. Nos Estados Unidos nós não tínhamos que evangelizar muito, porque havia sempre imigrantes a chegar. Os polacos, os alemães, os italianos, e, portanto, para que evangelizar? Eles apareciam nas nossas portas, nas nossas igrejas. Mas o que aconteceu nos últimos 60 anos? Eles deixaram de vir, nós deixámos de crescer e começámos a decrescer. E agora estamos neste momento abençoado, devido à geração Z, que está a voltar. E agora nós temos que parar e pensar como é que eu evangelizo, como é que eu vou acolher as pessoas, como é que eu vou ter uma conversa que não só é centrada em Cristo, mas que ajuda as pessoas a experimentar a bondade e o amor de Jesus de forma sacramental, para que nós possamos acompanhá-los no seu crescimento de fé. Então é reconhecer que a própria Igreja sempre foi chamada à conversão dos corações e nós temos que estar sempre a regressar a Jesus, a Cristo e reapresentar as nossas estruturas e as nossas paróquias a Cristo para criar este zelo missionário. Nós, como Igreja, temos que criar este espaço de realmente acolher as pessoas e acolher as suas histórias. Porque é Deus que está a trabalhar nos seus corações, não somos nós que convertemos, é o Espírito Santo. O que nós fazemos
é acolher e acompanhar, mas é o Espírito Santo que faz o trabalho da conversão. Eu estou a começar a perceber alguns atributos comuns entre vocês os três, de como as paróquias podem ser locais de renovação. Uma comunidade que acolhe, que é acolhedora destes jovens que vêm explorar a sua fé, que vêm respondendo a um convite e que eles possam, de facto, sentir este sentido de pertença. E a comunidade? Uma comunidade com uma cultura de convite, uma igreja que está sempre, que não podemos ficar complacente, queremos estar focados para fora da igreja e não só para os que estão dentro. Como é que nós passamos do alimentar as ovelhas para ser pescadores de homens? E então esta tensão, e quando nós vemos estes jovens que estão a explorar a sua fé e que veem qual será o próximo passo deles dentro da igreja, não só na sua na vida, mas também na missão da igreja. E eu acho espantoso, quero saber como é que Padre António, como é que tem 300 catecúmenos para o próximo ano. Eu também quero. Como é que, como é que isso se faz? Gerar esta nova geração de líderes? Eu não sei. É uma ótima pergunta. Para nós foi muito claro que a nossa igreja, a nossa paróquia, tem que se transformar para acolher as pessoas, para realmente desenvolver uma cultura de acolhimento na igreja, para aqueles que estão a vir em grandes números. Porque as pessoas estão a vir à igreja que encontraram Jesus Cristo, mesmo aqueles novos que nós não sabemos de onde vêm, e vêm pedir o batismo. Mas isso não significa automaticamente que eles conheceram Jesus Cristo. Muitas vezes eles ainda não sabem bem quem é Jesus. Temos que desenvolver uma nova estrutura, uma nova estratégia para receber estas pessoas de forma a transformá-los em discípulos de Jesus Cristo e depois discípulos missionários. Então, o que nós fizemos, a nossa ferramenta principal é o Alfa, claro. Na nossa paróquia, nós temos um novo curso Alfa a cada 3 semanas, com 30 a 70 participantes por curso. Para nós, a ferramenta que usamos para criar esta mudança nas vidas, eles vêm pedindo o batismo ou confirmação ou algo e eles ficam porque conheceram Jesus. Muitas pessoas voltam para a igreja porque estão à procura de uma identidade e às vezes também vêm para a igreja porque não amam o mundo, não gostam do mundo e estão à procura de algo diferente. E então, através do Alfa, eles têm uma experiência do Cristo ressuscitado e do poder do Espírito Santo. E é uma forma de lhes mostrar que eles pertencem a uma comunidade. Antes mesmo de se comportarem bem ou de saberem muito de doutrina, mostramos-lhe que eles são bem-vindos. Mesmo que venham quebrados e feridos, eles pertencem à nossa comunidade. E depois do Alfa, eles juntam-se a um grupo de partilha, um grupo pequeno, e nesse grupo pequeno, como em muitas paróquias, continua a experiência de uma amizade autêntica, uma formação espiritual, formação doutrinal, mas este grupo pequeno é também uma forma de encontrar novos líderes e novos discípulos missionários. Em cada pequeno grupo, nós pedimos aos líderes que invistam intencionalmente numa pessoa
dentro do seu pequeno grupo que possa vir a ser um líder no próximo curso alfa. E isso é uma forma de nós pegarmos em alguém pela mão que vai pedir o batismo e dentro de pouco tempo já estamos a colocá-lo como líder num curso alfa ou como líder de pequeno grupo. É uma espécie de um pipeline de liderança. E o meu papel na paróquia é cuidar dos líderes e investir neles, equipá-los, para que eles possam equipar e investir em novos líderes. Então, todos os meses, temos 2 noites de formação e um fim de semana de formação para novos líderes. Então, cada mês nós treinamos 30 ou 40 novos líderes para a Alfa ou para a paróquia. Só por causa disto eu cá perguntava-lhe mais 10 perguntas. Eu adoro a sua intencionalidade. Tudo é intencional. Uma paróquia intencional que recebe, é intencional a acolher e é intencional a cuidar dos líderes. E até intencional no convite. Convite para pertencer à igreja, para acreditar a Jesus e, por fim, o convite para ser um discípulo em missão. Voltando à Geórgia, sobre cuidar e acompanhar e cultivar estes novos discípulos missionários, estes novos líderes. Eles continuam a precisar de ser muito acompanhados também no seu caminho de discipulado. E nós chamamos a este webinar Overflow, enchente, porque quando falamos com estes líderes, é ver aparecer novos líderes. A intenção é que apareçam mais. Mas como é que nós impregnamos esta cultura de estar aberto, de renovação no Senhor, de acompanhar os seus líderes na medida em que eles também acompanham outros? Aquilo que me ocorre é cresce à medida que vai acontecendo. Se queremos uma história parecida com a do Padre Antoine, tem que ser mesmo muito intencional. Se nem sequer temos uma cultura de convite, se a evangelização nem sequer está a acontecer, antes de acompanhar na missão, temos que tomar consciência de onde estamos e o sítio, para começar, é como é que nós estamos e como é que nós estamos a ser formados, encontrando Jesus de forma diária, de forma pequena, em pequenas formas ou bastante profundas. Como é que começa a evangelização? Começamos de forma pequena e quando começamos a ver os frutos dessa evangelização, então pensamos, então o que é que eu vou fazer a estes que acabamos de evangelizar? E o modelo dos pequenos grupos é fantástico. A catequese, mas continuar a deixar que o Espírito Santo nos surpreenda. E o que eu encontro é que fazer um grande plano não funciona para a igreja, mas é importante dar ao Espírito Santo algo com que trabalhar. Eu gosto como o C.S. Lewis chamou a história da fé, surpreendido pela alegria. E eu acho que nós não podemos perder a presença da natureza do Espírito Santo. Ele está sempre a fazer coisas novas e por isso nós temos que ter esperança e temos que perseverar nos nossos esforços evangelísticos. E quando isto começar a dar fruto, então vamos perseverar e fazer novos discípulos. E vamos fazer uma pessoa de cada vez. Para mim, nunca funciona quando eu faço um grande plano e faço tudo estruturado. Tem sido sempre mais, então e o Adam? Então e a Elizabeth? Uma pessoa
a pessoa. E depois formá-los, criar esta cultura, permite que os nossos paroquianos, os nossos jovens, comecem a pensar pessoa a pessoa. E claro, faz sentido. Foi assim que o Senhor Jesus fez. E um dos grandes privilégios que tem sido para mim é perceber como a cultura da paróquia tem mudado. E o nosso DNA agora é nós somos uma comunidade de convite. E então temos miúdos de 15 anos a tornar-se católicos este ano. E para mim, porque os amigos os convidaram. Isto para mim é uma alegria. Este convite dentro da amizade. Nós não estamos a impor o Evangelho às pessoas. Nós estamos a libertá-los. E é uma boa nova também para nós. E eu compreendo que seja sempre um desafio pessoal de redescobrir o caminho, com mais oração, de redescobrir as pessoas de Jesus. Jesus veio para que nós possamos viver, possamos ter a sua alegria e viver em completa alegria. Tens razão, Jorge, nós temos boas notícias e temos que as partilhar da forma correta. Estamos a falar um bocadinho de alfa, mas há aqui 3 princípios-chave. A renovação que vemos à volta do mundo e que a divina renovação estão a fazer tão bem. A evangelização e a intencionalidade, que ambos falaram. E a liderança, o melhor da liderança, que é baseado num modelo de discipulado que lidera até Jesus. Mas, acima de tudo, somos surpreendidos com o poder do Espírito Santo e com o que o Espírito Santo pode fazer na vossa vida e na vossa comunidade. Vamos ouvir sobre esta comunidade que viveu, criou esta cultura da invitação, da convite. Há tantos padres e bispos a ouvir este webinar agora. Então, Padre Peter, na sua vida, na sua vocação, como é que viu a sua vocação ser renovada e a sua vida pelo Espírito Santo à medida que mantém os seus olhos centrados nele e convida milhares de pessoas? Eu penso que há sempre um chamado à conversão para todos nós. Eu fui ordenada em Chicago em 2008 e em Chicago, nessa altura, nós tínhamos que ter consciente que a igreja estava a diminuir, estava a encolher e que o meu trabalho seria gerir esse declínio. Eu tinha estudado negócio e por isso eu sabia gestão, eu sabia bem o que era. E então eu sabia o que é que me contava. Eu sabia que havia um declínio radical. E esse era o meu pensamento. Como eu vou fazer igreja, vou ser igreja neste contexto de declínio. E eu acho que criamos alguma espiritualidade à volta disso, que o nosso mas depois ver esta renovação destes jovens a vir depois de 2020 e em segundo começar a ter consciência de que vamos ter que ser agora toda uma igreja diferente, uma igreja que está a crescer e como pastor temos que pensar o que é que Jesus quer para esta igreja. A minha primeira pergunta quando cheguei a Santo Clemente, o que é que Jesus quer
para Clement, porque não interessa qual é o meu sonho, não interessa qual é o sonho de cada um. O que é relevante é estou a ouvir, estou a rezar pela visão que Cristo tem, e depois temos que ser obedientes nessa missão, porque vai ser um desafio, porque vamos ter que investir muito para crescer a igreja outra vez, para cultivar, para fazer crescer novos líderes. E estes estágios iniciais, estas fases iniciais foram muito gratificantes para mim. E agora estamos a ver centenas e centenas de jovens. E agora parece-me que eu sou muito pouco relevante. E agora a relevância está nestas relações pessoais, nos pequenos grupos. Então o que nós fizemos e o que eu acho que é saudável é que nós olhamos para a paróquia. E olhamos para a paróquia e dividimos a paróquia em 3 grupos. E pensámos como é que eu posso servir bem esses 3 grupos. E quando nós somos tão grandes como nós, entretanto ficamos, como é que eu tenho a certeza que cada pessoa tem uma relação pessoal com Jesus? Então, temos os, os que estão à procura, os que não sabem bem se acreditam ainda ou não, e depois há os que acreditam, os que querem crescer. Então temos muitos cursos beta para levar as pessoas maior aprofundamento do ensinamento católico e o que é ser católico. E o terceiro grupo são os discípulos, onde têm pequenos grupos de vida, onde as pessoas aprendem a viver em relação uns com os outros e a ser discípulos uns dos outros. E como as pessoas estão em fases diferentes, e quanto mais nós ficamos comprometidos com Jesus, é fácil, quando a igreja cresce, perder as pessoas. O nosso alfa neste momento tem 350 pessoas, é muito difícil não perder pessoas com este número. Então temos que ser bastante estratégicos. Como é que nós não vamos perder ninguém deste grupo? Como é que nós vamos cultivar estas relações e levá-las ao próximo passo? Porque é o que Jesus quer, que nós possamos crescer em amor por Ele. E então, voltando à pergunta, esta é uma estação, um tempo de grande bênção. Não fui eu que fiz nada, os meus antecessores, mas agora temos aqui estes frutos. E isto chama-me a uma nova maneira de fazer igreja. E temos que reconhecer que há esta oportunidade, que o Papa Francisco falava, de uma igreja focada no na missão, e pensar como é que nós vamos aplicar a nossa melhor energia na evangelização e a criar relações, que as pessoas possam criar relações com Jesus. Vamos pousar um pouquinho, vamos ver vamos ver um vídeo onde vamos ver o que é que isto significa quando uma paróquia é renovada. 1 de julho de 2020, primeiro dia, ninguém. A igreja estava com uma dívida de 180 mil dólares, não podia pagar as contas, eu não tinha pessoal, tínhamos muitos desafios com diferentes grupos a tentar viver uma missão comum. Eu sou o padre Joaquim,
na paróquia de John Vianney Catholic Priest em São José, na Califórnia. Eu estudei evangelização com o Ralph Martin, a nova evangelização no programa do Sagrado Coração, do Missionário Sagrado Coração, e um dos grupos que eu estudei foi o Alfa. E eu era um diretor de vocações. E filo com jovens adultos e vi que funcionava. E então, quando eu me tornei o pastor aqui, a Alfa foi uma ótima maneira de começar em algum local, um local onde todos começam juntos. Agradecemos, Senhor, por esta comunidade, à medida que cresce mais e mais. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa esta comida. Que possa ser um sinal do teu grande amor. Eu sinto que sempre quis que as pessoas tivessem uma conversa natural sobre fé e acho que o Alfa encontrou uma linguagem muito única que ajuda a começar esta conversa. Quando o Father João me falou do Alfa, eu respondi, eu não preciso do Alfa, eu já sei tudo sobre a minha fé, eu sei quem Deus é. Mas antes do Alfa, era difícil falarmos de fé uns com os outros. Quem é Deus? Como é que Deus me ama? Como é que eu vivo a minha fé? É o meu amor por Deus. Não falávamos sobre estas coisas. Agora, nós falamos sobre isto sempre. Alfa uniu a nossa paróquia, porque é uma espécie de como a cozinha une uma família. Todos temos que comer. E é verdade, quando temos que cozinhar para 300 pessoas, temos um horário. Bem-vindos a todos. Aplausos à cozinha. O Berardo teve uma vida complicada, perdeu a sua filha, separou-se da mulher. Ele estava em luto e veio até nós. Estava num alfa. As pessoas amaram-no de uma maneira que ele não tinha experimentado antes. E ele tornou-se líder de um alfa e já fez 3 alfas. E o ano passado ele foi líder do alfa. Como é que o alfa impactou a tua vida? O alfa ajudou muito espiritualmente. Foi um guia muito importante na sua vida. Conheceu Deus, ao Espírito Santo e como trabalha. Este programa ensinou-me muito a conhecer as coisas de Deus e a continuar em frente e a conhecer mais. Eu penso que o Alfa pode mesmo fazer muito pela unidade das pessoas, em unidade com o corpo de Cristo. Da mesma maneira que o confessionário pode fazer, mas muitas vezes não faz. Porque no confessionário é uma relação interna e essa é interior, mas depois temos que estar enraizados numa comunidade e Jesus chama-nos a um corpo, a uma comunidade. Foi um acordar da nossa igreja, o Alfa foi a porta para acordar a nossa comunidade e as relações que as pessoas criaram através do Alfa foi agora as pessoas vêm e envolvem-se e assumem papéis de liderança que não faziam antes do Alfa. As pessoas vão ao Alfa. As pessoas vão ao Alfa e eu tenho mais pessoas a vir à missa. Tenho mais famílias a virem à nossa escola. O meu bispo anterior, ele disse, Joe, se a nova evangelização for bem sucedida, não vamos ter espaço suficiente nas nossas paróquias. Se todas as paróquias fizessem alfas, teríamos mais líderes inflamados, capazes de liderar evangelização, uma evangelização que traz pessoas, que acolhe pessoas. A centralidade da pessoa de Jesus em tudo o que fazemos
Eu sento-me num alfa e há sempre algo novo, porque o querigma vai sempre trabalhar em ti. São os fundamentos do Evangelho. E o Evangelho está vivo, é a pessoa de Jesus. Então, estamos a chegar ao fim deste ano jubilar, não só deste webinar. Para nós, no Alfa e na renovação, Divina Renovação, já deve estar 17 de abril de 2033, é o próximo jubileu. 2000 anos do nascimento de Jesus. É este momento incrível de celebração. Em alguns aspectos é um bocado arbitrário. Eu não sei o que acontece no 18 de abril de 2033, porque eu sei que o Espírito Santo vai continuar a ter um plano para a Igreja e para o mundo, mas enche-nos de esperança olhar para uma milestone, para um marco na nossa peregrinar como Igreja. E o Padre Peter falava um bocadinho do sonho que ecoa o sonho do Papa Francisco. E nós sonhamos um bocadinho no Alfa e na Divina Renovação, Renovação Divina. E o nosso sonho é que todos possam ser convidados a descobrir e a desenvolver uma relação com Jesus, mas também convidar todas as paróquias a experimentar uma renovação missionária e ver novas gerações de líderes, de missionários e transformar a sociedade. E se nós sabemos que o padre James Mellon tem esta frase que diz: se podemos transformar paróquias, podemos transformar o mundo. Nós olhamos para o mundo e a voz da Igreja é muito necessária, é mais necessária do que nunca. Então, isto é um bocadinho do nosso sonho. E à medida que vemos o fruto acontecer, a evangelização das nações, a revitalização da Igreja e a transformação da sociedade. Mas queria terminar esta discussão, tanto que podemos tirar da vossa sabedoria e da vossa fidelidade. Gostava de terminar a dizer que estamos a terminar o ano jubilar da esperança. Se me podem dizer qual é a vossa esperança, qual é o vosso sonho para a Igreja, para o futuro da Igreja, especialmente para 2033. Em Toulouse temos aqui a sede de uma companhia muito grande chamada Airbus, uma companhia de aviação. É como o bater de coração económico das regiões de Toulouse. Mas eu acredito que a missão da Igreja é maior da Airbus. E eu sonho que a Igreja possa se transformar no bater de coração existencial da nossa vida, da nossa humanidade. E eu penso que a forma das paróquias se transformarem em comunidades de pessoas, onde as pessoas podem realmente encontrar Jesus, acontece se as pessoas da comunidade têm Cristo como o seu Senhor, como o seu Rei. E eu penso que a nova geração, a Gen Z, podem acolher as pessoas e podem acordar a Igreja e acordar as pessoas na nossa comunidade para fazer um encontro mais profundo com Jesus Cristo e possam conhecer o poder do Espírito Santo. E o meu sonho é que a Gen Z possa ser o motivo pelo qual a nossa comunidade está cheia de alegria. Gosto muito desta frase, que a Igreja possa ser o bater de coração da humanidade. E tu, Jorge, qual a tua esperança para a Igreja? Então volta a esta frase, Santa Inês: a glória de Deus é o homem perfeitamente vivo. E eu gostaria que as nossas paróquias estivessem tão vivas que
as pessoas, ao entrarem, pudessem sentir algo diferente nos nossos paroquianos, que não fosse só, este é um edifício lindo, mas que possam ver nas caras e nas vidas dos seus colegas e das pessoas na igreja, que elas estão completamente vivas e que dão glórias a Deus e que vivem esta missão do vai e dá glória ao Senhor com as tuas vidas. Vai e ser cheio do Espírito Santo, de tal forma que Deus seja glorificado por ti. Isso é ótimo, é lindo. Vamos terminar consigo, Padre Peter. O meu sonho é que, no fim, todas as comunidades sejam transformadas pelos ensinamentos de Jesus. Que nós todos tenhamos o sentir de liberdade para nos libertarmos das coisas que não dão fruto e abraçar o desafio que dá fruto. E eu penso que nós não estamos longe disto. Sonhos tão bonitos, esperanças tão bonitas para uma visão de futuro que é muito inspiradora. Muito obrigado ao Padre Antoine, Georgia e Padre Peter. Vamos terminando com uma pequena oração, rezando por estes sonhos que partilharam connosco, mas também por todos aqueles que estão a ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te damos graças porque nos deste o privilégio de ser testemunhas daquilo que tu fazes na Igreja agora, em todas as partes do mundo. Estás a chamar as pessoas jovens, a uma relação pessoal contigo. Te louvamos porque estás a renovar a Igreja agora. Te louvamos porque estás com as mãos livres para fazeres o que quiseres na Igreja, mesmo que nós sejamos fracos, mesmo que nós não saibamos como fazer. Tu és um Deus de poder. Nós podemos ver, Senhor Deus, que tu reinas no mundo. E nós te damos graças, te agradecemos. Confiamos a ti todas as pessoas que estamos a servir, os jovens, os líderes das nossas paróquias, todos os líderes da Igreja à volta do mundo. Rezamos pelo Padre Peter e o Padre Antoine, pelas suas paróquias e os líderes que eles servem. Rezamos pelo Hugo, pelo Alfa, pela Divina Revelação. Que o Senhor continue a inspirar o seu ministério e conduzi-los em tudo o que fazem, que eles possam ser constantemente surpreendidos pela alegria. Eu te peço, Senhor, pela paróquia Elizabeth de Portugal e pelo que estás a fazer aqui no UK. Ajuda-nos, Senhor, a ser dóciles à ação do Teu Espírito. Que nós possamos permanecer com os nossos olhos fixos em Ti e que as nossas vidas Te glorifiquem. Senhor, em João 10:10, ouvimos Jesus dizer: Eu venho para que tenham vida e tenham vida em abundância. E, Senhor, nós estamos muito agradecidos que Tu nos conduzes a uma vida abundante. Rezamos por todos que sentem a chamada, que são chamados à abundância de vida, que dá-lhes os dons, a proteção e o coração que precisam para continuar a missão. E eu te peço, Senhor, pelos jovens, pelas gerações que têm rezado, pelas pessoas que têm sido fiéis através das gerações e que agora vemos a sua dedicação e a sua oração no fruto que podemos ver na geração Z. Eu te agradeço, Senhor, pelos pastores e os padres e os leigos que trabalham por gerações e não veem o fruto. Eu te
E eu sou muito agradecido e consciente dos seus sacrifícios. Eu te peço, Senhor, que eles permaneçam fiéis, com uma boa disposição de coração e a liberdade para levar o teu reino. Em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que conversa tão bonita e tão cheia de esperança. Obrigado ao Padre Peter, ao Padre Antoine e à Geórgia por estarem connosco a partilhar os seus corações, os seus mistérios e a alegria connosco. Obrigado ao You e aos nossos parceiros no Alfa. Gostamos muito de trabalhar convosco na missão. Também quero agradecer a todos que estão aqui. Obrigado pelo vosso tempo, por terem priorizado estar aqui connosco. Esperamos que este tempo vos tenha encorajado, vos tenha inspirado e esperemos que renove a vossa fé naquilo que Deus pode fazer pela vossa paróquia. Incrível, transformar pessoas que encontram Jesus, transformam paróquias, o que permite transformar o mundo através de Cristo. Então, alguns próximos passos práticos. Tudo o que fazemos na Divine Renovation e no Alpha existe para vos apoiar. Então, o primeiro convite é a Divina Renovação Divina, o treino, o coaching para padres. Esta formação ajuda a criar uma cultura de missão na vossa paróquia. Podem encontrar o link aqui. Também vai haver a Conferência de Líderes Alfa, 4 e 5 de maio em 2026. É uma oportunidade fantástica de 5.000 líderes de todo o mundo, de todos os contextos e gerações, juntos para encontrar Jesus e ser cheios do Espírito Santo. Temos palestras, entrevistas, louvor, hospitalidade e espaço para nos relacionarmos com outros líderes e missa todos os dias. Quer sirvam na escola, na paróquia ou em qualquer outro local. Este encontro é uma ótima oportunidade para ser cheio do Espírito Santo. A Alfa está aqui para ajudar, quer possam gerir. A equipa tem o Alfa lançou uma nova série para a juventude, para 8 semanas, apresentado por jovens para jovens, e isto pode ser a ferramenta que vocês precisam para começar a convidar a nova geração para descobrir e desenvolver uma relação com Jesus e entrar na vida e na missão da Igreja. Podem encontrar o link para tudo sobre o Alfa no chat. E antes de terminarmos, gostávamos que vocês nos dessem o vosso feedback. Este evento foi para vocês. Se puderem tirar uns minutos para partilhar como foi a vossa experiência hoje, podem ir ao link e temos um pequeno inquérito para vocês preencherem. Se puderem ajudar, dando o vosso feedback, os vossos comentários e ajuda-nos para eventos futuros. Obrigada, obrigado por se terem juntado a nós hoje. Ficaremos a rezar por vocês, pelas vossas paróquias, é a vossa missão. E até à próxima e Deus vos abençoe.